Geralmente, quando a gente pensa em solucionar um grande mistério, a imagem que logo vem à mente é a de um processo estritamente lógico, não é? Sim, com certeza. Aquela coisa de reunir pistas visíveis, aplicar o raciocínio dedutivo. Exato, como se estivéssemos resolvendo uma equação matemática bem complexa. Uma investigação nos moldes tradicionais. Pois é. No entanto, em junho de 1879, a bordo de um navio a vapor, aconteceu algo que, digamos, desafia frontalmente toda essa lógica estruturada. Ah, a famosa viagem entre Boston e Nova York. Essa mesma. O eminente filósofo e cientista Charles Sanders Peirce estava nesse navio. E o relógio de ouro dele, um item de imenso valor, foi simplesmente roubado de dentro da cabine. E ele não tinha absolutamente nenhuma pista material, certo? Nenhuma testemunha, nenhuma impressão digital, nada. Mas o Pierce, decidido a encontrar o culpado, exigiu que toda a tripulação formasse uma linha no convés do navio. Uma cena em tanto. E o detalhe intrigante é esse. Ele caminhou em círculos num silêncio absoluto na frente daqueles homens enfileirados durante 1 minuto inteiro. Apenas observando. Só observando. E, de repente, ele apontou para um deles com uma certeza inabalável. Ele sentiu, nas entranhas, quem era o ladrão. E, naturalmente, o homem negou veementemente. Claro, jurou que era inocente. Contudo, dias depois, um detetive da agência Pinkerton recuperou o relógio em uma casa de penhores. E adivinha? O palpite do Pierce estava correto? Perfeitamente correto. O homem que ele apontou era o ladrão. Sabe, o aspecto mais fascinante desse episódio histórico é que o próprio Charles Sanders Peirce, por ser um homem da ciência, recusou-se a aceitar que aquilo fosse mágica. Ele não acreditou em intuição sobrenatural. De forma alguma. Ele não acreditava em clarividência ou alguma intervenção divina. Ele deduziu, e isso foi brilhante para a época, que a mente dele havia captado uma infinidade de pequenos sinais não verbais. Sinais que o culpado emitia sem perceber. Exatamente. Talvez uma alteração milimétrica no ritmo da respiração, uma microtensão na musculatura da mandíbula ou um desvio quase imperceptível do olhar. Uma montanha de dados. Uma quantidade vasta de dados processada em uma fração de segundo. E tudo isso operando completamente abaixo do nível da consciência do Pierce. Nossa, impressionante. E essa história emblemática é o ponto de partida perfeito para a nossa exploração de hoje. Com certeza. Hoje nós vamos mergulhar fundo na obra Subliminar. Como o inconsciente influencia nossas vidas, do físico e autor Leonard Mlodinow. Um livro fantástico, diga-se de passagem. Fantástico. E a nossa missão nesta análise não é apenas contemplar teorias abstratas. Nós queremos desvendar a mecânica exata de como esse chamado novo inconsciente atua. Porque Mlodinow argumenta que essa força invisível é o verdadeiro mestre das nossas vidas, não é? Sim. É ele que governa silenciosamente cada uma das nossas escolhas diárias, as memórias que a gente guarda com tanto zelo e até a própria arquitetura das nossas interações sociais. E o que torna este momento da história científica tão empolgante é que não dependemos mais de suposições filosóficas. Nós temos tecnologia. Exato. Não é mais só filosofia. A ciência contemporânea forneceu as ferramentas exatas para comprovar aquele palpite intuitivo do Pierce de mais de um século atrás. Veja bem, durante décadas, o cérebro humano foi tratado pela medicina como uma verdadeira caixa preta. Sabíamos o que entrava e o que saía, mas o meio do caminho? O meio do caminho era um mistério absoluto. Mas, com o advento de tecnologias revolucionárias de neuroimagem, especialmente a ressonância magnética funcional, a fMRI, a situação mudou radicalmente. Os cientistas passaram a ver o cérebro trabalhando em tempo real. Exato, eles adquiriram a capacidade de mapear o fluxo sanguíneo cerebral e observar esse universo oculto. E o que essa tecnologia de ponta revelou acabou por transformar desde a base a nossa compreensão sobre a mente. O que cria um contraste imenso com aquilo que a cultura popular sempre nos ensinou a acreditar, não acha? Sem dúvida. Fomos muito influenciados por ideias antigas,
Durante muito tempo, o imaginário coletivo foi dominado quase que exclusivamente pela visão de Sigmund Freud. Aquela ideia do inconsciente como um porão escuro. Isso, um porão úmido, inacessível, fervilhando com desejos reprimidos, traumas de infância suportáveis e aqueles impulsos animalescos inaceitáveis. Era uma visão bem sombria. Muito. Mas o Mlodinow traz a perspectiva da neurociência moderna, que substitui esse porão por uma visão muito mais sofisticada. O novo inconsciente. Exatamente. Esse novo inconsciente não é um depósito de repressões. Ele é um supercomputador evolutivo impecável. Trabalhando incansavelmente nos bastidores para garantir a nossa sobrevivência imediata. Perfeito. E a biologia evolutiva explica o motivo dessa arquitetura, não é? Sim, explica. Pense na exigência de energia. Processar o mundo de forma estritamente consciente exige uma quantidade colossal de calorias, de energia mental, É um processo pesado para o corpo. pesado e, crucialmente, extremamente lento. Se os nossos ancestrais precisassem analisar racionalmente cada som na selva antes de decidir fugir de um predador, a nossa espécie simplesmente não teria prosperado. Nós teríamos sido extintos. Com certeza. Portanto, a evolução nos dotou dessa infraestrutura silenciosa e automatizada como um mecanismo primário de sobrevivência. E justamente por ser um mecanismo desenhado para nos manter vivos, ele é moldado e recalibrado o tempo todo pelas nossas experiências mais extremas, criando um modelo interno de expectativas. Sim, o cérebro aprende com o que vivemos para tentar prever o futuro. E há um relato no livro que ilustra essa recalibração com uma força emocional dilacerante, a história da própria mãe do autor. Uma história pesadíssima, de fato. Muito profunda. A mãe do Leonard Mlodinow foi uma sobrevivente do Holocausto. Aos 16 anos de idade, toda a vida segura, amorosa e previsível que ela conheceu foi aniquilada de forma brutal. O trauma absoluto. Sim, o pai foi levado pelos nazistas e nunca mais retornou. Ela e a irmã foram enviadas para um campo de trabalhos forçados, onde a irmã acabou falecendo. Aquele colapso total da ordem humana reescreveu o código-fonte do inconsciente dela permanentemente. Para sempre. E veja o impacto disso na vida cotidiana dela décadas depois, já vivendo uma vida altamente segura em Chicago. Aconteceu um incidente aparentemente banal. O autor, ainda jovem, fez uma viagem e esqueceu de telefonar avisando que havia chegado bem. Uma situação muito comum entre jovens. Sim, mas em questão de poucas horas de silêncio, a mente dela não buscou explicações lógicas e cotidianas, tipo, ele apenas esqueceu ou o telefone ficou sem bateria. Ela passou a ligar ininterruptamente para a colega de quarto do filho, acusando a moça com uma convicção aterradora de estar ocultando a morte do rapaz. Essa narrativa expõe uma verdade científica muito profunda sobre como nós processamos o mundo. As experiências passadas escrevem os roteiros invisíveis que o cérebro utiliza para interpretar o presente. Os filtros da realidade. Sim, a mente da mãe do autor operava sob a premissa inconsciente de que a justiça, a lógica e a segurança física eram meras ilusões. Ilusões que podiam desaparecer a qualquer instante. Porque foi exatamente essa lição implacável que a vida ensinou a ela, não é? Precisamente. Nós não percebemos a realidade de forma objetiva, como se fôssemos uma câmera fotográfica capturando a luz. Não somos gravadores. Não somos. O que todos nós vivenciamos, a cada segundo do dia, é um modelo virtual da realidade. É uma interpretação ativamente construída pelo nosso cérebro, baseada nos nossos próprios filtros e traumas internos. E isso me faz pensar, se os nossos filtros internos reescrevem o significado de situações complexas, isso sugere que até as nossas percepções sensoriais mais básicas podem ser fabricadas. Totalmente fabricadas. Porque a gente tende a acreditar com uma convicção cega que nós vemos e ouvimos o mundo físico exatamente como ele se apresenta. A neurociência prova que essa convicção é uma das nossas maiores ilusões. Há um experimento clássico sobre restauração fonêmica, detalhado na obra que demonstra essa falha de forma inegável. Como foi esse experimento? Os pesquisadores convidaram voluntários para ouvir uma frase gravada em áudio.
No entanto, o áudio foi intencionalmente editado no laboratório. Eles alteraram a fita? Sim, os cientistas apagaram fisicamente uma sílaba específica de uma palavra e substituíram aquele exato milissegundo pelo som alto de uma tosse. Uma tosse de propósito cobrindo a palavra. Exato. O som original da palavra simplesmente não existia mais na gravação. E o resultado? O que as pessoas ouviram? A mente subliminar dos voluntários preencheu a lacuna de forma tão impecável que as pessoas juravam de pés juntos ter ouvido a palavra inteira e perfeita. Nossa! E mais revelador ainda é que elas eram incapazes de determinar em que momento exato da frase a tosse havia ocorrido. O cérebro subliminar antecipou o contexto, Fabricou o som que faltava em tempo real e entregou à mente consciente uma percepção perfeitamente editada, coerente e completamente falsa. É fascinante pensar no cérebro como o corretor ortográfico do celular. Uma excelente analogia. Só que operando na nossa percepção nua e crua da realidade física, a mente capta uma palavra incompleta, adivinha o que deveria estar ali baseando-se no contexto e corrige a falha antes mesmo que a consciência registre o erro. É um serviço de edição em tempo real. Mas se a gente pensar bem, essa analogia traz uma implicação aterradora. Se a nossa mente inventa sons físicos do nada para tapar os buracos da realidade, será que não estamos alucinando o nosso próprio cotidiano em alguma medida? Estamos em constante estado de alucinação controlada. O cérebro detesta o vácuo de informação. E veja bem, a gravidade dessa descoberta torna-se ainda mais inquietante quando a gente deixa a percepção do momento presente e analisa a recordação do passado. A nossa memória. Exato. Se a audição e a visão imediatas já são construções altamente editadas, a memória de longo prazo é, essencialmente, uma obra de ficção baseada em fatos reais. Aquela ideia de que a memória funciona como um disco rígido de computador, onde os arquivos ficam lá intocáveis, é um mito superado. Totalmente superado. A memória é uma história que o nosso cérebro reconstrói do zero e altera ativamente a cada nova vez que decidimos lembrar de algo. O caso do John Dean no escândalo de Watergate é a demonstração definitiva disso, não acha? Sim, é o exemplo clássico na psicologia jurídica. Quando John Dean testemunhou perante o Senado americano contra o então presidente Richard Nixon, ele fez isso com um nível de detalhamento e uma confiança que beiravam o absurdo. Ele narrava cenas completas, não é? Narrava conversas inteiras, afirmava lembrar com exatidão de onde as pessoas estavam posicionadas na sala e quais as exatas palavras que o presidente tinha proferido. E todo mundo ficou maravilhado com a precisão daquela memória. Até que o comitê descobriu o sistema de gravação oculto do Nixon. Exato. O Nixon gravava tudo no Salão Oval. E quando os psicólogos tiveram a oportunidade de comparar o testemunho do Dean, que ele deu com absoluta confiança, com as gravações literais das fitas, bom, o resultado abalou a compreensão jurídica da época. Ele errou. Ele errou quase a totalidade dos detalhes objetivos. As frases precisas que ele jurava ter ouvido muitas vezes nunca foram ditas daquela maneira. Nossa! A mente dele inseriu comentários cruciais onde só havia silêncio na gravação original. Ele inverteu a cronologia de eventos inteiros e alterou o vocabulário para se adequar ao que ele sentia sobre a reunião. E mesmo assim, a memória dele não era uma mentira intencional, não é? Não, de forma alguma. E este é o aspecto mais importante da mecânica cerebral. Ele acertou com precisão cirúrgica a essência do cenário. A essência de que havia um acobertamento deliberado do crime pelo presidente. Isso. O cérebro preserva meticulosamente a essência da experiência e inventa os detalhes periféricos para dar sentido à narrativa. Para quem está nos ouvindo agora, o MloadNow cita um pequeno teste incrivelmente simples para provar isso. O teste das palavras. Isso, funciona assim. Você lê uma lista de palavras para um grupo. Palavras como açúcar, mel, bolo, chocolate. Tudo no mesmo campo semântico. Exato. Alguns minutos depois, você pergunta quem se recorda da palavra doce na lista original.
Uma esmagadora maioria levanta a mão, disposta a apostar dinheiro que ouviu a palavra doce, mas ela nunca esteve lá. Esse teste é fantástico, porque prova que o cérebro armazena o conceito abstrato da experiência, a ideia geral de doçura, e não os dados brutos e literais. A palavra doce resume tão bem a lista, que o inconsciente a injeta na memória. A injeta com tanta força que ela passa a ser percebida como um fato indiscutível. Eu compreendo a mecânica, mas confesso que isso me soa como uma falha de design inaceitável. Como assim? Pense bem, uma memória que inventa fatos e falsifica o passado manda pessoas inocentes para a prisão todos os anos devido a testemunhos oculares equivocados. Por que a evolução natural, que costuma ser implacavelmente eficiente, nos entregaria um sistema tão falho? Parece um erro biológico terrível. Mas a medicina responde a essa dúvida com um caso clínico amplamente documentado nas décadas de 20 e 30. Qual caso? O caso de Solomon Chereshevsky, um jornalista russo que possuía uma condição rara. Ele literalmente não conseguia esquecer nada. Uma memória perfeita. Sim, e foi uma tragédia. Estima-se que o sistema nervoso humano seja bombardeado com impressionantes 11 milhões de bits de informação por segundo através de todos os sentidos. É muita coisa. Nós filtramos a imensa maioria disso. Exatamente. Nós filtramos, mas a mente do Chereshevsky absorvia esses 11 milhões de bits de forma quase ininterrupta. Meu Deus! Ele memorizava, sem querer, o padrão exato da estampa da roupa de cada passageiro num trem, o número preciso de folhas caídas numa calçada, o tom exato de voz de todas as pessoas com quem cruzava. E qual foi o resultado de ter essa gravação perfeita da realidade? Uma total incapacidade de funcionar no mundo. Ele se afogava num oceano de detalhes irrelevantes. Ele se tornou incapaz de compreender conceitos abstratos, metáforas ou padrões gerais, simplesmente porque não conseguia ignorar as particularidades de cada objeto. Ele enlouqueceu. A loucura e a inércia foram o destino dele. A evolução, portanto, lapidou a nossa memória para ser seletiva, imprecisa e baseada apenas em essências cruciais. Entendo. Esquecer os detalhes e até mesmo preenchê-los com invenções plausíveis é, na verdade, um triunfo formidável da sobrevivência cognitiva. Sem isso, nós travaríamos completamente. Isso muda totalmente a perspectiva. O cérebro deleta deliberadamente o cenário para focar naquilo que garante a nossa continuidade. E, se formos pensar, o maior garantidor de continuidade para o ser humano é a convivência social. Sem dúvida. A nossa espécie não tem garras afiadas nem carapaças impenetráveis. A nossa força está na união coletiva. E é aí que entramos no domínio do cérebro social. A nossa mente possui um radar automatizado chamado de teoria da mente. É a nossa compulsão natural de atribuir intenções e motivações complexas aos outros. E nós fazemos isso de forma tão indiscriminada que projetamos emoções até em objetos inanimados. Tem aquele estudo das formas geométricas? Ah, as animações com os triângulos. Isso. Os adultos observam animações simples de formas geométricas se movendo numa tela. 2 triângulos se aproximam e, em poucos segundos, a mente racional é subjugada e o cérebro projeta um drama completo. Interpretando que um triângulo está intimidando o outro, ou talvez demonstrando afeto. Exato. E essa compulsão por projetar e ler intenções extrapola muito a comunicação verbal. A história do cavalo Clever Hans demonstra isso de um jeito magistral. A história do Hans é um dos episódios mais ricos da psicologia animal. Na Alemanha do início do século XX, ele virou uma sensação mundial porque aparentemente dominava a matemática avançada. As pessoas faziam perguntas aritméticas complexas da plateia, não é? Sim, e o cavalo simplesmente batia o casco no chão exatamente o número de vezes necessário para entregar a resposta correta. Inúmeros cientistas renomados testaram o animal sob condições rigorosas e saíram atônitos. Ele parecia realmente calcular, mas a descoberta da verdade revelou algo ainda mais espetacular. Ele não sabia matemática nenhuma. Nenhuma. Observou-se que o cavalo só acertava a resposta se ele pudesse ver o rosto da pessoa fazendo a pergunta e, fundamentalmente, se essa pessoa já soubesse a resposta. Mas como ele sabia o número de batidas? Ele era um mestre incomparável na leitura da linguagem corporal humana.
Quando Hans começava a bater o casco, o corpo da pessoa entrava num estado de microtensão antecipatória. Esperando que ele parasse no número certo. Exato. No milissegundo em que ele chegava ao número correto, a postura da pessoa relaxava imperceptivelmente. O cavalo captava esses microsinais minúsculos de relaxamento e parava de bater. Sabe, chega a ser quase humilhante pensar nisso. Um cavalo era capaz de processar microexpressões de tensão com muito mais precisão do que cientistas altamente treinados. Cientistas que estavam focados unicamente na racionalidade. O que nos obriga a perguntar o que o nosso próprio inconsciente está captando furtivamente e julgando nas pessoas com as quais interagimos todos os dias. Nós lemos a postura, a simetria, a energia de alguém num piscar de olhos. E não há exemplo histórico que prove esse domínio do viés visual sobre a racionalidade, como o primeiro debate presidencial televisionado nos Estados Unidos em 1960. O famoso debate entre John F. Kennedy e Richard Nixon. Esse evento é o laboratório definitivo do inconsciente social humano. Visualmente, o contraste entre eles era brutal, né? Completamente. Kennedy surgiu na tela como uma aura de vitalidade. Ele estava descansado, com um leve bronzeado, postura ereta, exalando confiança. E o Nixon? Nixon enfrentava as câmeras num estado deplorável. Ele se recuperava de uma hospitalização recente. Estava visivelmente abatido. O suor brilhava sobre as luzes impiedosas do estúdio, e a sombra da barba mal feita transmitia um cansaço quase palpável. E o julgamento público foi dividido pelo censo utilizado para acompanhar o debate. Essa é a grande sacada. As pessoas que acompanharam o debate exclusivamente através da televisão tiveram a convicção retumbante de que Kennedy esmagou o adversário. A imagem falava de liderança. Mas a parcela da população que escutou o embate apenas pelo rádio teve outra impressão. Uma impressão oposta. Essa parcela, que foi forçada a focar estritamente na argumentação lógica e no conteúdo verbal isolada da contaminação visual, concluiu que o Nixon havia vencido por uma margem confortável. O impacto primitivo da linguagem corporal e visual dominou por completo a avaliação intelectual. Mostrando como o cérebro recorre desesperadamente a atalhos. Sim, diante da complexidade do mundo, o cérebro não tem tempo para dissecar argumentos retóricos. Ele prefere avaliar a aparência e categorizar rapidamente. Colocar as coisas em caixas para economizar energia cerebral. E essa necessidade de categorização constante que nos leva, talvez, ao território mais perigoso da experiência humana. Da mesma forma que a mente classifica um objeto com assento como cadeira, ela faz isso com seres humanos. Um instinto tribal. Sim, o nosso inconsciente divide a humanidade instintiva e instantaneamente em dois grandes campos: o nós e o eles. Os in-groups e out-groups. A velocidade com que o cérebro humano gera animosidade tribal, baseada nessas categorias, é profundamente inquietante. O Mildenhall expõe o estudo de Robert Cave, que é assustadoramente claro. Como foi esse experimento dos garotos? Os pesquisadores selecionaram garotos normais, na faixa dos 12 anos, vindos de famílias estruturadas e com perfis absolutamente idênticos. Eles foram levados para um acampamento de verão. E sem nenhum critério real foram divididos aleatoriamente. Sim, divididos em dois grupos isolados, os Rattlers e os Eagles. Bastaram poucos dias de separação para que criassem hinos, regras e identidades próprias. E quando os colocaram para competir? A hostilidade eclodiu com uma violência instantânea. O tribalismo escalou para queimas de bandeiras alheias, xingamentos e saques agressivos aos alojamentos rivais. A mera existência de um limite artificial foi suficiente para gerar inimizade. Exatamente. A fronteira criou a inimizade. E o que torna tudo isso ainda mais perturbador é que nós nem precisamos de um acampamento competitivo para despertar o ódio tribal. Há também o experimento de Klee contra Kandinsky. Esse mostra que a discriminação começa no nível microscópico. Sim. Os cientistas pediram que voluntários avaliassem pinturas abstratas e, com base numa preferência estética trivial por um pintor ou outro,
dividiram essas pessoas em grupos anonimamente. Uma diferença puramente de gosto artístico? Logo em seguida, os participantes receberam dinheiro para distribuir entre os membros do experimento. E as pessoas ativamente discriminaram e penalizaram financeiramente indivíduos que não conheciam. Apenas porque foram informadas de que esses estranhos preferiam o estilo de arte do grupo rival? Uma distinção estética irrelevante, definida a menos de 5 minutos, gerou discriminação financeira real. A dura lição biológica aqui é que a nossa propensão inata para favorecer o nosso grupo e antagonizar o grupo alheio não exige diferenças profundas. O cérebro anseia pela segurança da tribo. E a maneira mais rápida de consolidar o sentimento de pertencer a um nós é fabricar ativamente um eles. Perfeito. Mas essa conclusão parece condenar a sociedade moderna a um ciclo inexorável de intolerância. Estamos biologicamente fadados a viver em guerra permanente com qualquer um que apresente a menor diferença? É exatamente nesse ponto que a obra oferece o seu contraponto emocional mais belo, provando que essas fronteiras são, na verdade, incrivelmente maleáveis. A experiência do autor no 11 de setembro? Sim. O Mlodinow morava em Nova York durante os ataques de 2001. E, historicamente, Nova York é uma metrópole com divisões rígidas de classe social e etnia segregadas. O executivo de Wall Street e o trabalhador imigrante. As fronteiras eram nítidas. Contudo, no momento em que os aviões atingiram as Torres Gêmeas e a fuligem obscureceu a cidade, o horror avassalador destruiu as categorias anteriores numa fração de segundo. O trauma reescreveu os limites da tribo. Repentinamente, todos passaram a se reconhecer apenas como nova-iorquinos sob ataque. Estranhos arriscavam a vida para salvar pessoas que, horas antes, sequer olhariam nos olhos. A solidariedade extrema provou que o nosso cérebro tem o poder de redefinir quem pertence ao nosso grupo. E mais do que isso, quando nós ganhamos consciência desses processos automáticos do medo, o nosso córtex pré-frontal, a sede da racionalidade, pode intervir. Nós podemos sentir o ímpeto instintivo do preconceito vindo da amígdala e deliberadamente vetar essa reação. Entender como a armadilha funciona é o que nos permite desarmá-la. Agora, mudando um pouco o foco, eu quero explorar a fronteira final dessas ilusões. A origem dos nossos sentimentos mais íntimos e como percebemos o nosso próprio eu. Essa parte vira o nosso entendimento do avesso. Sim, nós temos essa certeza de que compreendemos por que estamos irritados ou eufóricos. Acreditamos que a emoção nasce de um lugar profundo dentro de nós e o corpo obedece a essa ordem. Mas a ciência subverte completamente essa ordem. O pioneiro da psicologia, William James, propôs que o nosso corpo reage quimicamente primeiro a um estímulo. A mente consciente nota a aceleração do coração e corre para interpretar e rotular essa reação. O famoso experimento da injeção de Suproxin validou isso maravilhosamente. Os cientistas disseram aos voluntários que dariam um simples suplemento vitamínico. Na realidade, eram injeções de adrenalina pura. E após a injeção, o participante ia para uma sala de espera junto com outro voluntário, que na verdade era um ator do laboratório. Um cenário muito bem montado. E a beleza é observar a mente fabricando explicações em tempo real. O corpo do voluntário começava a palpitar, suar, a pressão subia devido à adrenalina crua. A mente entrava em pânico. Por que meu coração está disparando? E aí a mente busca respostas no ambiente externo. Sim. Se o ator começasse a agir com fúria crescente, reclamando agressivamente do atraso, a mente do voluntário concluía: estou sentindo o coração acelerar porque estou com muita raiva desta situação. E o voluntário relatava ira incontrolável. Mas, por outro lado, se o ator se comportasse com uma euforia desmedida, brincando e rindo, a mente do voluntário rotulava a mesmíssima alteração cardíaca como alegria, e ele relatava sentir uma euforia imensa. É a comprovação de que não temos acesso direto à verdadeira origem dos nossos sentimentos. A gente inventa uma narrativa. E essa propensão do cérebro para atuar como roteirista torna-se ainda mais agressiva quando o objetivo é proteger o nosso próprio ego. É o que chamamos de efeito acima da média. Todo mundo acha que é melhor que a média, não é? Exato. Se você pedir para as pessoas avaliarem a própria liderança ou habilidade ao volante,
a vasta maioria vai se classificar como acima da média, o que matematicamente é um absurdo. O cérebro opera o chamado raciocínio motivado. Quando julgamos nossas falhas, nós nos transformamos em advogados de defesa altamente passionais. Rejeitando as evidências que nos diminuem e supervalorizando qualquer sinal que nos faça sentir especiais. E o Mlodinow encapsula isso de forma brilhante com a história do próprio filho, o Nikolai. Aos 11 anos, ele não tinha habilidade para o basquete e não conseguia entrar no time. Nenhuma aptidão física evidente. Nenhuma. Mas, apesar das evidências, o Nikolai mantinha a convicção profunda e quase delirante de que um dia estaria jogando na Liga Profissional Americana, a NBA. Uma cegueira seletiva tremenda. E qualquer pessoa racional diagnosticaria isso como uma ilusão de grandeza perigosa que geraria uma frustração gigante no futuro. Mas não é bem assim, não é? Não. Do ponto de vista biológico, ser ligeiramente iludido sobre as próprias capacidades é uma vantagem estratégica. Porque essa ilusão gerou ação no Nikolai. Exatamente. Alimentado pela crença irracional, ele impôs a si mesmo uma rotina de treinos obsessiva. Ele arremessava bolas no quintal até a escuridão da noite. E anos de esforço contínuo, baseados numa premissa originalmente falsa, transformaram a realidade física. Ele acabou se tornando o capitão do time da escola. Sim, e essa é a grande tese filosófica que o livro nos entrega após dissecar o inconsciente. O auto-engano provocado pelo raciocínio motivado possui uma utilidade brilhante e indissociável do progresso da espécie humana. Que jornada fascinante nós fizemos nesta exploração. Realmente. Ficou evidente como esse novo inconsciente atua como um parceiro silencioso, esculpindo ativamente a nossa realidade. Seja editando a percepção dos nossos olhos e ouvidos, julgando aparências em debates políticos ou inventando memórias. Mas a genialidade suprema da evolução repousa exatamente nessa capacidade de mentirmos graciosamente para nós mesmos. Porque se o nosso cérebro fosse desenhado para processar o mundo com a frieza probabilística de um computador, medindo as nossas chances reais de fracasso, a paralisia tomaria conta da humanidade. É esse otimismo irracional que viabiliza os grandes feitos. Essa edição implacável da realidade que nos confere a coragem para enfrentar doenças devastadoras, passar décadas escrevendo um livro ou dar a um garoto inábil a tenacidade para arremessar bolas no escuro. O nosso cérebro trabalha nos bastidores, destilando o peso do mundo em doses administráveis, apenas para nos manter de pé e lutando. E isso nos leva à reflexão definitiva que emerge de todo esse complexo mapeamento da mente humana. Eu gostaria de deixar um pensamento para que todos nós possamos ecoar interiormente após o término da nossa análise de hoje. É a pergunta mais importante que fica. Exato. Se a neurociência moderna prova, sem sombra de dúvida, que o nosso vasto inconsciente redige autonomamente a maior parte das nossas memórias, filtra os nossos sentidos, escolhe em quem confiaremos e manipula a nossa autoimagem para garantir a nossa perseverança, então, quem é, de fato, o eu que acreditamos ser com tanta convicção? Uma reflexão profunda. Será que a nossa voz consciente e racional, essa que pondera calmamente enquanto tomamos o nosso café da manhã, é verdadeiramente o motorista que conduz o veículo das nossas vidas? Ou será que ela é meramente um passageiro fascinado que o cérebro com extrema eficiência convenceu de que está segurando o volante? Agradecemos imensamente a companhia atenta e profunda de todos ao longo desta exploração. Continuem cultivando a saudável curiosidade de questionar a própria mente. Até a próxima.